Olá, terceiro ano, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos começar nossos estudos da parte de redação da apostila 5, tá? Do caderno 5. Então, nós vamos ver os argumentos baseados na lógica, né? Para dar continuidade à série dos tipos de argumentos que a gente tem visto desde o caderno 4, tá? Então, olha só, a gente viu o argumento de prova concreta e o de autoridade, tá? Agora, nós vamos ver o de lógica. Então, olha aqui, ó. Esse recurso consiste nas relações de compatibilidade de sentido entre as diferentes partes do texto. Por exemplo, relações de causa e efeito, anterioridade e posterioridade, né? Então, assim, esse argumento, ele acaba sendo nem tanto um argumento propriamente dito, mas sim um desencadeamento de provas, tá? Ou melhor, de provas, né? Que você vai provar a tua tese, tá? Então, aqui ele diz o seguinte: como se dirige à razão do interlocutor, esse tipo de argumento produz efeito de objetividade. Então, assim, você vai apelar para a razão, né? Não é subjetivo, ele é objetivo. Lembra? Razão igual a objetividade e sentimento igual a subjetividade, né? Aí, olha só o que ele diz. O raciocínio lógico está presente em diferentes áreas do conhecimento, como a matemática, física, química, história e a redação, por exemplo. Tá? Então, não é porque é lógica que vai ser só exatas, gente. Tomem cuidado com isso. Na redação, a conclusão do texto dissertativo é a etapa final do processo de raciocínio lógico. Por quê, gente? Porque vocês não partem de um princípio, aí vocês desenvolvem esse princípio e chegar lá no final, vocês dão um fechamento desse princípio. Então vocês têm um raciocínio lógico ao fazer uma redação, tá? Então, assim, não é porque não é matemática, química, física, enfim, que não tem raciocínio lógico. Nós temos raciocínio lógico em qualquer área do conhecimento, tá bom? Gente, a interpretação de texto exige um raciocínio lógico. A redação exige um raciocínio lógico. Se você não tiver um raciocínio lógico, você não redige, tá? Então, olha só aqui. Estes dois princípios se conectam. Não entrar em contradição é não abordar um objeto com traços de identidades conflitantes. Por exemplo, um argumento que trata o tema a partir da identidade com um conjunto de valores não pode ser seguido de outro que caracterize o objeto por traços de identidade de um conjunto oposto. As identidades conflitantes, em síntese, geram contradição. Então, assim, sabe aquela história da gente colocar pontos positivos e pontos negativos na hora de fazer a redação? Precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, você pode apresentar os dois lados da moeda, mas você tem que ficar muito, muito, muito esperto. Tem que tomar muito, muito cuidado para uma coisa não derrubar a outra. Então, dar pontos diferentes sobre o mesmo tema não significa dar pontos opostos que um derrube o outro, tá? Então, assim, por exemplo, né, que a gente trata muito, sei lá, pena de morte. A pena de morte, você pode apresentar os dois lados da moeda, mas você vai ter que pender para um deles. Agora, se, por exemplo, ao você apresentar, vamos supor, você apresenta argumentos contrários e você apresenta argumentos favoráveis, você precisa ver se esses seus argumentos favoráveis, eles não vão ser fortes o suficiente para derrubar os contrários. Então, por isso que é muito perigoso você trabalhar com duas linhas de raciocínio dentro do mesmo texto. Principalmente porque um texto de vestibular, você tem aí 30 linhas para fazer, 40 linhas no máximo para fazer a redação. Então, isso é muito pouco para você conseguir colocar dois pontos opostos e conseguir trabalhar um deles que seria a sua opinião, tá bom? Então, precisa tomar muito cuidado. Eu dividi os exercícios dessa aula em duas aulas, tá? Para ficar mais tranquilo para vocês fazerem. Então, mãos à obra agora e bom trabalho.